discoteca, alguma coisa assim. Mas também falando, né, da necessidade de tirar os jovens destes ambientes do carnaval e tal, e foi muito bom, foi maravilhoso, eles cantaram, eles ouviram a palavra de Deus, enfim, um momento agradável. E passado esses 2 acampamentos, foi mostrar o carnaval em Dourados, ali perto do Douradão, né? E filmando lá o povo até de madrugada, cantando, e aí a entrevista já foi com a polícia militar, né? E aí, como é que foi? Não, tomamos um pacote de maconha de uma droga do outro, o outro estava armado, nós tomamos a arma dele, e o balanço foi positivo, só deu umas 2 brigas, mas ninguém matou ninguém. O balanço foi positivo, viu, Milton? Só deu umas 2 brigas, ninguém matou ninguém. Entrevistou a polícia militar. Aí eu falei assim, olha que coisa interessante, a gente devia fazer uma matéria aí para o jornal local, né? E dizer isso, né, que às vezes a igreja é tão criticada pela sociedade, mas em nenhum momento precisou de chamar a polícia militar para fazer ronda lá no nosso acampamento, para vistoriar as mochilas, não é? Então, hora nenhuma, a gente não dá nós pagamos imposto igual todo mundo e não dá um trabalho para o Estado. Não tem alguém que fique mais barato para o Estado do que a igreja. Nós, né? Todo mundo aqui paga seus impostos, mas não dá um trabalho, não precisa de fazer destacamento da polícia militar lá, não precisa de ter nenhum cuidado assim com a gente. Então, louvado seja Deus, isso já é uma demonstração de santidade, né? E a santidade é o fato de que Deus nos separou para vivermos uma vida de comunhão com Ele. Então, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, né, para vivermos uma vida de comunhão com Ele. E nós aprendemos muita coisa boa ali no acampamento, não aprendemos? Além da comunhão, daquela comida gostosa que fizeram lá, a tia da Rebeca, né? Rebeca fez uma comida gostosa, foi embora hoje, 6 da tarde, a Beth, e fez aquela comida gostosa lá para a gente, mas nós nos deliciamos também na palavra de Deus, não foi? A lei do Senhor. Como foi gostoso ouvir ali aquelas palestras do Frank. Eu vi que alguns jovens ficavam assim, né, meio com sono, meio acomodado, alguns até davam umas cochiladas lá, que para o eleitor assim didático, né, tranquilo, mas o conteúdo daquelas palestras foram profundamente edificantes para cada um de nós, aprendermos a respeito da lei do Senhor. Então, eu trouxe aqui uma meditação para nós nesta noite, a partir da seguinte perspectiva. Se nós não alimentamos bem, a gente adoece. Se você não alimenta bem no seu dia a dia, a tendência é você adoecer, ou por não alimentar bem, a tendência também pode ser você ter algum distúrbio no seu organismo, tanto pela não alimentar o suficiente, quanto alimentar mal, né? Tem muitos jovens que até alimentam, né? Muitos adolescentes até alimentam bem, ou seja, come muito, mas come mal, né? Então, não come o que devia, né? E hoje eu quero falar sobre a importância de nós sabermos alimentar bem da palavra de Deus. Nós estivemos ali no acampamento nos alimentando da palavra de Deus, o zelo pela santidade na nossa vida, mas a importância de nos alimentarmos bem da palavra de Deus. E se nós não alimentamos bem da palavra de Deus, a tendência é nós cairmos num problema de debilidade espiritual, anemia espiritual. Você ouviu falar em anemia espiritual? Mas às vezes já ouviu falar em depressão espiritual, né? Anemia espiritual, não está bem alimentado da palavra de Deus. Por isso que foi gostoso ali, foi um alimento sólido da palavra de Deus para nós, para a nossa edificação. E alimentar bem da palavra de Deus é fundamental para a nossa vida de santidade.
E nós vivemos um tempo assim que nós precisamos ter muito cuidado com o que nós alimentamos da palavra de Deus, porque há muita coisa que vem em nome de Deus, mas que não é um alimento sólido, não é um alimento da palavra de Deus sadio. Paulo chega a dizer de algumas pessoas que assim, eles buscam, mas jamais eles conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. É um mal espiritual quando a pessoa não consegue chegar ao conhecimento da verdade, aceita tudo e é aquela debilidade espiritual. Tudo que fala de Deus, pastor, é bom. Nem tudo que fala de Deus é bom. Já se fez muita atrocidade em nome de Deus na própria história da igreja, não é verdade? Então nem tudo que fala em nome de Deus é bom. Nós temos que saber nos alimentar. Uma das coisas boas de ensinar a juventude do pacto, a juventude da aliança, são vocês, é que nós formamos ouvintes inteligentes e sábios da palavra de Deus, ou seja, adolescentes e jovens com discernimento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo para nós atentarmos aqui a palavra de Deus em 1 Timóteo 4. Este livro, ele tem uma importância muito grande para nós aqui, porque ele foi escrito a um jovem, não é? Timóteo era um jovem, embora fosse um pouquinho mais velho do que vocês, ele era um jovem. Ontem fiz aqui uma palestra para a liderança da igreja sobre Timóteo. Ele era um jovem, tímido, chorão e doente, né? Faltou pouco para, né? Jovem, tímido, chorão e doente, mas um jovem que foi usado por Deus como um grande líder da igreja. Às vezes nós nos identificamos facilmente com Timóteo, não é? Vamos ler esse texto, capítulo 4, nós vamos estar fazendo essa leitura. Eu vou ler e eu gostaria que você acompanhasse com muita atenção esse texto, 1 Timóteo 4. Se você tiver sem Bíblia aí, você tem duas opções. Uma é sentar perto de um crente, a outra é pegar uma Bíblia ali ou ver com quem está do seu lado, tá bom? Eu vou ler e quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: apostasia dos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente, conhecem plenamente o quê? A verdade. Conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Por quê? Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é por esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa confiança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis,
ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, em cuja presença santa nós estamos, Ele que sonda o coração de todos os homens, Ele que sabe a realidade de cada um de nós, se nosso coração é sincero, puro, diante dEle, se nós temos exercitado na piedade, buscado o pleno conhecimento da sua vontade, a sua lei, os seus mandamentos, o pleno conhecimento da sua vontade. Ele conhece o íntimo de cada um de nós. Vamos orar a Ele nesse instante? Ó Deus bendito, nós estamos na Tua presença por causa da Tua graça, da Tua misericórdia. E não fosse a certeza da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus, quem ousaria aproximar de Ti, como nós estamos aqui aproximando? Sabemos, ó Deus, que o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe o que passa no coração de cada um de nós agora. O Senhor tem um acesso tão direto, livre, no coração dos homens, que se os homens tivessem mais consciência disso, se cada um de nós aqui tivéssemos mais consciência disso, talvez temeríamos tão profundamente o Teu nome, porque muitas das vezes, ó Deus, os nossos atos não condizem com as nossas palavras. Falta santidade na nossa vida, sermos mais separados do mundo, do pecado, das ciladas do inimigo, mais separados para o Senhor. Por isso nós clamamos agora pela Tua graça, e que o Senhor mesmo não somente sonde os nossos corações, mas traga também perdão àquele que estiver contrito, buscando a Tua face em perdão e em misericórdia. Prepara-nos agora, ó Deus, para recebermos a palavra do Senhor, porque ela é fonte de vida para as nossas vidas. Ela é fonte de bênção para aqueles que andam contigo, e ela é juízo para aqueles que transgridem a Tua lei e o Teu mandamento. Por isso nós apresentamos agora, um a um, na Tua presença, e pedimos, Senhor, esteja tratando conosco na dimensão da Tua palavra, que aplicada pelo Teu Santo Espírito nos nossos corações, nos amadurece, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos faz também enxergar o Teu amor e a Tua misericórdia conosco. Leva a Tua palavra ao coração de cada um, para sermos bem nutridos por ela nesta noite, para a edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós vamos observar algumas coisas que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Olha para esse texto e não feche a sua Bíblia, por favor. Esse texto começa dizendo que o Espírito Santo, aqui é o Espírito de Deus, ele afirma, alerta, ele nos avisa e diz aqui, expressamente, de forma muito clara, que nos aguardam tempos difíceis. Você está atento a isso? Parece que nós vivemos uma época que tudo é festa, não é?
Então, não sei se todo mundo está com seus ouvidos atentos a isto, mas o Espírito de Deus alerta a igreja, a você e a mim, de tempos difíceis. E para falar desses tempos difíceis, ele fala aqui de apostasia. Você sabe o que é apostasia? Quem é que sabe o que é apostasia? Você nem pode falar coisa aqui que vocês não, né? Vão para casa assim, apostasia. Até gostei da palavra, mas não sei o que é. O que é apostasia? Pode falar. Aliás, fala um de cada vez para não, né, ter tumulto aqui no parlamento, não é? Apostasia. Não, não é falso ensino. Quem sabe o que é apostasia? Vou dar 3 opções então. Fica melhor? O nome de um dos apóstolos de Cristo. Poxa, opções, né? O nome de uma cidade antiga, né? Seria isso? Ou um nome designado para pessoas que se afastam da fé. Hein? Ficou fácil demais, né? Apóstolo, que é isso, né? A apostasia é o termo dado para descrever pessoas que estavam ali na igreja, assim, alimentando a sua fé, e que de repente afastou, esfriou, afastou da comunhão com o Senhor, afastou da igreja, afastou do meio do povo de Deus, às vezes está até blasfemando contra Deus. Esse tempo um pai ficou desesperado que o filho dele falou que não acreditava mais na Bíblia, né? Um moço que já sentou assim como vocês, é apostasia, né? Então, quando a pessoa afasta da fé, o Espírito de Deus nos alerta que muitos dos que estão no nosso meio vão apostatar. E não é só aqui nesse texto não, várias outras passagens bíblicas. Mas aqui também o Espírito nos alerta para pessoas e o perigo de pessoas que, incautos por não conhecer a palavra de Deus, começam a obedecer a espírito enganadores. Isso aqui já é mais fácil, não é? Começam a tentar obedecer a espírito enganadores. Não, pastor, a pessoa até chorou. E daí? Eu vi umas pessoas chorando de emoção no carnaval, lá no Rio de Janeiro. Não é? A espíritos enganadores. Obedecer a espíritos enganadores. Não tendo discernimento da verdade, corre um forte risco de obedecer a espíritos enganadores. O texto aqui diz, eu estou descrevendo aqui os versos de 1 a 5, que o Espírito alerta a igreja de dias difíceis, porque alguns vão obedecer também a ensinos de demônios. Ensinos de demônios. O que poderia ser isto? Ninguém aqui obedece o espírito de demônio. Você está louco, pastor? Demônio que é bicho chifrudo, rabudo, zóio vermelho, pé de vaca, você está doido, né? Quem vai obedecer uma praga daquela? O problema é que ele não aparece assim. A Bíblia diz que por causa de você ser um crente, e ele sabe que você vai identificá-lo muito facilmente com as caricaturas diferentes, ele vai se apresentar para você sutil, como anjo de luz. É aquele chocalho da serpente lá no Éden, que mostra para Eva assim, pode comer, porque a fruta é boa, doce, gostosa, não é? Então, vai obedecer a ensinos de demônios, que endurece o coração, que afasta de Deus. O Espírito Santo está alertando a nós, a igreja, de que nós estamos enfrentando, e a tendência é as coisas apertarem mais, alertando a igreja de dias difíceis, apostasia,
obediência a espíritos enganadores e ensino de demônios. Sabe como que Satanás tem tirado o maior proveito da nossa geração? Sabe como que ele sempre usou, mas mais do que nunca nos nossos dias ele tem usado de uma forma assim absurda? É através da cultura. Presta atenção nisso. Não sei se você já teve a oportunidade de ler um livro do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um autor muito bom, a gente tem falado muito aí no Paul Washer, no John Piper, mas o C.S. Lewis também é um autor muito bom para ler. E ele escreveu um livro chamado Cartas do Inferno. Muito bom de ler, não é? Todo mundo gosta de ler Cartas do Inferno, não é verdade? Cartas do Inferno, livro bom de ler. E então ali, porque são fictícios, você lembra das Crônicas de Nárnia? É o autor das Crônicas de Nárnia, virou filme até de Hollywood agora, não é? Ele agora já está, C.S. Lewis está sendo estudado, é um irmão nosso que já morreu, está sendo estudado até por Hollywood. Então, ele escreveu, e ali ele conta que o diabo velho estava ensinando para o diabo novo como seduzir as pessoas. Então, o diabo novo ganha lá nas crônicas dele o nome de cupim. Então, estava ensinando o bicho ruim mais velho, estava ensinando para o cupim, como que ele iria penetrar no meio do povo e fazer a arruaça infernal que ele tinha para fazer. Não chega assustando, porque senão todo mundo corre de você, vai criar resistência. Então ele ensina o seguinte: vai através da cultura, entra através da cultura. O Brasil está muito cheio disso, tudo no Brasil é cultura. A nossa escola Erasmo Braga, aqui, por ser uma escola confessional, ela sofre duramente no contexto da nossa cidade. Você não sabe disso, talvez, por causa dessa questão da cultura. E questionam os pais, dizendo assim: por que não tem no calendário da escola a festa junina, o carnaval? Por que não tem no calendário da escola o dia do Halloween? Eu li um livro do Bob Larson, chamado Satanismo, mostrando como que o satanismo conquistou a juventude norte-americana. E diz que ele conquistou através dos filmes, através das músicas, e entrou através da cultura. Então, por quê? Porque a cultura, ela torna os homens confusos, e eles começam a agir de uma forma assim, meio abestalhada, não é? Você vê no carnaval, que coisa mais abestalhada que é. Homem vestindo de mulher, mulher vestindo de homem, umas pessoas que a gente respeita no dia a dia da sociedade, depois está lá vestido de joaninha. Coitado. É fazer o sujeito de besta, me desculpa. Mas a cultura deixa os homens assim, abestalhados. Você recusa acreditar que é o cidadão. Ainda bem que eles põem a máscara, bem para eles, Então, o Espírito de Deus está nos alertando que o mundo se tornará caótico. O crente vive sob a expectativa de que o melhor está por vir, no sentido da vida eterna. Mas este mundo que os espíritas dizem que está melhorando, ele está piorando e tende a piorar mais. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Será que nós estamos preparados para enfrentá-lo? Viver uma vida de santidade num mundo difícil deste? É um grande desafio. Então, por causa disto, Paulo vai então nos mostrar como que nós podemos enfrentar. Já que as coisas estão assim, qual deve ser a nossa reação? Você, como um jovem crente, nesta geração, qual deve ser a sua reação? Você tem sabedoria, convicções espirituais de como você deve reagir a tudo isso? Adaptando? Secularizando? Que isso, pastor? Todo mundo faz. A gente sofre com esse todo mundo faz. Os pais sofrem com esse todo mundo faz. Que isso, pai? Todo mundo vai. Está louco? Pastor, todo mundo está fazendo isso.
Um dia você vai ter que entender que você não é todo mundo, porque um povo eleito por Deus, separado por Deus, para viver uma vida de conformidade com os mandamentos de Deus, não é todo mundo, porque todo mundo também está indo para o inferno. Você vai entrar nessa linguagem sua. Então, Paulo vai começar a partir do verso 6, dizendo assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Que coisas? Olha só, se o mundo está assim, perdeu o juízo, está ficando caótico, o que Paulo está falando para Timóteo aqui é o seguinte: qual deve ser a nossa reação, como igreja, como jovens crentes, qual deve ser a nossa reação? Vocês estão lendo muito Paul Washer, não são? Esse livro dele aqui, As 10 Acusações contra a Igreja, que é precioso, e eu empresto, desde que me devolvam, tá bom? Se alguém quiser pegar aqui depois, algumas coisas que eu estou falando aqui, está também escrito, a minha fonte bibliográfica está aqui, o Paul Washer. Então, o que acontece? Para enfrentar este mundo onde Satanás é o príncipe, semeando aí a apostasia, o desânimo e através da perseguição, então diz Paulo que Timóteo, está aí no verso de número 6, ele deveria então estar bem alimentado com as palavras da fé e da boa consciência. Bem alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, bem alimentados com a palavra da fé. Pastor, então está assim, como que eu vou sobreviver neste mundo? Bem alimentados com a palavra da fé, com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Lembra que o Frank falou muito lá sobre a lei de Deus, o princípio moral da lei de Deus, que permanece, que não é abolido, como alguns falam, nós estamos na era da graça, não mais da lei. Mas qual graça, senão aquela que é expressa pela lei de Deus? Então nós temos que atentar de que para você sobreviver neste mundo, você precisa estar bem alimentado da palavra de Deus, ser uma pessoa de caráter afiado. Paulo fala aqui, e da boa doutrina que tem seguido. Então, a boa doutrina tem que estar alimentado, e a boa doutrina que tens seguido. Eu quero destacar isso aqui. Não basta ter uma boa doutrina. Não basta ter uma boa doutrina. Não basta você dizer assim, não, eu estou alimentando com a palavra da fé, eu leio minha Bíblia, eu tenho uma boa doutrina, eu não sigo esses ventos de doutrina, mas aqui o texto diz assim, a boa doutrina que tens seguido. Aqui está um princípio de obediência à lei de Deus. Eu estava lendo hoje Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, Deus fala para Moisés dizer ao povo de Israel assim, olha, eu vou propor para vocês a minha bênção, mas também eu vou alertar vocês da minha maldição, mas primeiro eu vou propor a bênção. Olha, se atentares aos meus estatutos, aos meus juízos, feliz serás na cidade, feliz serás no campo, feliz serás na chegada, feliz serás na saída, e vai descrevendo, a lista é longa, não dá para falar tudo aqui. Se atentares à minha lei, ou seja, se obedeceres à minha lei. O reformador João Calvino diz que todo conhecimento correto acerca das Escrituras nasce da obediência. Meus queridos irmãos, nós temos vivido assim um tempo muito delicado. Oséias, o profeta, reclamou disso. As pessoas às vezes iam no templo e choravam, e lamentavam, e dava aquela comoção, mas voltava na segunda-feira e ia fazer as mesmas coisas, ia cometer os mesmos pecados, ia andar nos mesmos caminhos errados, falar as mesmas mentiras, as mesmas desobediências com os pais, a mesma briga com o marido, mas a mulher, enfim. Então, de que me vale as vossas reuniões solenes, dizia o profeta.
O arrependimento, e Paulo está falando aqui, olha, Timóteo, para você vencer esse tempo difícil, você tem que estar bem alimentado na palavra. Agora, você tem que seguir essa palavra, não é só estar bem alimentado, seguir, obedecer a palavra de Deus. Sem obediência da palavra de Deus, nós vamos viver sempre infelizes. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele, em obediência a Ele. O pecado desarmonizou esses relacionamentos com Deus, então Deus nos mandou Cristo para resgatar a nossa comunhão com Ele, para nos restaurar com Ele. E você quer ser feliz? Eu também quero, todo mundo quer ser feliz. E nós só seremos felizes à medida que nós obedecermos a palavra de Deus. Uma das coisas que o Papa que renunciou esses dias condenou dentro da igreja foi a hipocrisia religiosa. Eu achei aquilo assim, fiquei até assustado quando o Papa, outras coisas, mas uma delas, sabe o que é hipocrisia religiosa? A palavra hipócritas quer dizer artista. A ideia é o seguinte: tem um ritual, vai lá, cumpre o ritual externo, como nós aprendemos lá no acampamento, mas não está aquela lei de Deus internamente plantada no coração. Por isso que Paulo está dizendo aqui, a palavra da fé e a boa doutrina que tens seguido. Meus queridos jovens, a obediência à palavra de Deus é fundamental para uma vida cristã, para um caráter afiado, para nós andarmos solenemente, felizes, alegres neste mundo, na presença do Senhor. Muitas pessoas ficam buscando coisas extra-bíblicas, exatamente para não obedecer aquelas que estão na palavra de Deus. Então aqui está falando da boa palavra que tem seguido. Depois Paulo fala no verso 7, olha aí, para Timóteo rejeitar as fábulas profanas e de velhas caducas. Você deve ter uma vovozinha, às vezes, que você já viu ela algum dia caducando. Tem uma senhora aqui na igreja, antiga aqui na igreja, e de vez em quando ela me cumprimenta na porta da igreja, deve ter uns 60 anos que ela mora em Dourados, e fala assim: pastor, agora eu estou morando aqui em Dourados. Agora, tem 60 anos, mas ela acha que mudou para aqui esses dias. Você já viu como que às vezes uma pessoa entra num estado assim, e Paulo está comparando aqui as fábulas de velhas caducas. Então, Timóteo, para não seguir isso, vai dizer assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Guardar a boa palavra, exercitar pessoalmente na piedade. Eu quero perguntar a vocês aqui, jovens, vocês têm exercitado pessoalmente na piedade? Isso é uma disciplina espiritual. Nós precisamos dessas ferramentas da piedade para a nossa luta cristã. Quando Paulo fala aqui, exercita-te pessoalmente na piedade, ele está falando das ferramentas da piedade que nós precisamos para a nossa conduta cristã, para a nossa luta cristã, para a nossa batalha espiritual neste mundo. Exercita-te. A piedade é aquele temor de Deus que é gerado no nosso coração, aquela comunhão com Deus que é gerada no nosso coração. Quais seriam essas ferramentas? A oração, por exemplo. Você ora todo dia? Ou só aquela oração relâmpago assim da fome? A fome é uma péssima conselheira, né? Diz que um irmão foi orar no acampamento, falou: Senhor, tu sabes, em nome de Jesus, amém. Estava com muita fome na hora do almoço. Aí, tu sabes, em nome de Jesus, amém. Aí no outro dia mandaram ele orar de novo, para ver se ele dar a oportunidade, né, Lucas? Para retratar, né? Aí diz que ele falou: Senhor, a mesma de ontem, amém. Brincadeira, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. As ferramentas da piedade: a oração, orar. O pagão só ora quando ele está passando aperto, apuro.
Mas você notou que a maioria de nós só ora mais quando está passando por algum problema, por alguma dificuldade? Não devia ser assim. Ou senão, alguns tratam a oração como aquela porta da assistência social, que todo dia tem que bater lá para pedir alguma coisa. Só ora para pedir. Meus jovens, não façam isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhum pai terreno aguenta um filho que só chega perto dele para pedir. Todo dia, pai, eu quero um tênis, eu quero uma camisa, eu quero um celular novo. Você pensou um pai que o filho só chega perto dele para pedir? Misericórdia. Nunca chega perto dele para falar assim: ô pai, eu estou aqui para conversar com o senhor, como é que está? O senhor está bem? Olha e tal, deixa eu contar como foi meu dia, minha nota lá na escola, enfim, você deve ter assunto aí para falar com seus pais. A oração é uma dessas ferramentas. A outra destacada aqui é a leitura piedosa e regular da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu lembro que na oficina lá que eu fiquei, perguntei: quantos aqui já leu a Bíblia de capa a capa? E a estatística foi muito pequena, né? Então, ler a Bíblia, a leitura piedosa das Escrituras, olha as ferramentas da piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então olha aqui, oração, a leitura piedosa da palavra de Deus, a disciplina do falar. Nós temos que aprender a disciplinar a nossa fala. Nós falamos muita coisa que não tem proveito. A disciplina de dormir, uns dormem demais, outros dormem de menos. Esse dia eu encontrei um menino da igreja aqui com a cara de sono e falou: joguei PlayStation até de madrugada, né? E a disciplina de dormir, não é? A disciplina do sono, a disciplina da TV, da internet, que é uma ferramenta hoje mal utilizada, porque está tomando o tempo da leitura da Bíblia, da oração, a disciplina do trabalho, a disciplina do casamento, enfim. Porque Paulo vai dizer aqui que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, ela para tudo é proveitosa, porque diz aqui: porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. A piedade, ela tem a dimensão da eternidade. O exercício físico para pouco é proveitoso. O exercício físico, um atleta treina desde criança e treina todo dia. Esses dias eu estava vendo uns aí treinando para as Olimpíadas. Vamos pensar neles que estão treinando para a Olimpíadas. 6, 8 horas por dia numa piscina nadando. Você pensou o que é isso? 6 horas num dia nadando na piscina. Aí tem que academia, tanta coisa, tanto treinamento para depois, quantos segundos ele vai ficar lá dentro daquela piscina? Quer dizer, ele treina tanto para quantos segundos? Nem vou falar minutos, senão ele vai chegar em último lugar, o meu atleta aqui. Eu quero que ele chegue em primeiro, né? Senão o meu atleta aqui vai ficar muito para trás. Quantos segundos? Em média? Não, é muito. 40 segundos é uma eternidade para nadar aquela piscina lá. 10 segundos, 11 segundos... e mais uns milésimos lá, uns centésimos. Ou seja, treinar tanto para 10 segundos de glória, para depois ganhar uma medalha e pendurar na parede e ficar olhando para ela o resto da vida, porque passou de um tempo, você sabe que não vai continuar atleta a vida toda. Se ele exercita tanto fisicamente para 10 segundos para ganhar uma medalha, como ficaria a nossa situação quando nós pensamos que nós devemos exercitar na piedade, porque é para toda a eternidade, não são 10 segundos de glória, é para toda a eternidade. Se esses atletas estivessem treinando por um tempo tão grande assim, imagina então, se para 10 segundos treinam tanto. Como será a nossa vida de treinamento na piedade, quando nós pensamos que é para toda a eternidade? Será que nós queremos sem esforço nenhum? Exercita-te pessoalmente na piedade, né? E depois, Paulo, eu vou encerrar aqui.
Paulo vai dizer assim no versículo 11: ordena e ensina estas coisas, e no 15, 16 ele vai dizer: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Medita estas coisas e nelas sê diligente. A meditação na palavra de Deus. Nós deveríamos meditar na palavra de Deus até que ela penetrasse o mais profundo do nosso caráter. Paul Washer compara como um copo d'água que foi derramado em cima de uma mesa e alguém pegou uma toalha, foi ali e absorveu aquela água. Você procura, a água não está mais na mesa, ela está absorvida na toalha. Ele diz que esta meditação diligente, ela deve ser a tal ponto da palavra de Deus sair do papel, sair da letra e penetrar a nossa alma, o nosso caráter. Eu não assusto quando eu vejo algumas pessoas falando: a letra mata, o espírito vivifica. Claro, porque não medita até ela passar para o coração, ela vai estar sempre no papel para ele. Meditar até que essa palavra saia desse papel e penetre o nosso coração. E é por isso que ele está dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Quem vai cuidar de você mesmo? Muitos aqui não gostam nem quando o pai e a mãe ligam no celular para saber onde está. Então, Paulo está falando para Timóteo: você já tem condição de cuidar de você mesmo. Então, cuide de você mesmo. Porque o Espírito nos alerta para dias difíceis. Então, tenha cuidado de você mesmo. E também da doutrina. Aí eu queria concluir aqui com algumas colocações. Primeira delas: qual foi a última vez que você examinou a si mesmo, para verificar se você está andando nesta fé piedosa? Qual foi a última vez assim que você examinou a si mesmo? Como um jovem crente, com a consciência cristã, daquele que alimenta com as palavras da boa fé e da doutrina, aquele que exercita pessoalmente na piedade, aquele que medita constantemente nesta palavra. Qual foi a última vez que você examinou a si mesmo para ver se está na fé verdadeira, na fé em Cristo? Aí vem uma segunda pergunta: como está a sua fé em Cristo? Está firme? O Salmo 108, nós lemos no aniversário ainda agora há pouco, né? Diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Lloyd Jones diz que a vida cristã é como andar em cima de... Ele coloca de uma lâmina, né? Então, você tem que andar com muito equilíbrio. Tem que andar com muito equilíbrio. Sua fé em Cristo está firme, porque o Espírito está nos alertando para dias difíceis. O exercício desta piedade, porque os dias serão difíceis. Essa fé, ela está alicerçada na lei de Deus, verdadeiramente na lei de Deus, ou ela é aquela fé que depende da emoção, do vento, do agito do momento? Se vai para lá, ela vai para lá, se vem para cá, ela vem para cá. Qual o alicerce desta fé? Então Paulo fala assim: continue nestes deveres. Eu quero, irmãos, meus jovens, dizer que você precisa de continuar nesses deveres. O jovem cristão, ele é muito desafiado. Não pensa vocês que a gente não tem a maior compaixão de vocês, não. Vocês são muito desafiados. Eu tenho assim, um carinho muito grande com os jovens, que eu sei como que eles são assediados. J.C. Ryle escreve um livro
falado uma palavra aos moços e ele descreve ali como que Satanás assedia o coração dos jovens e como que eles devem estar atentos, porque muitas das vezes eles estão desatentos a isto. Continue nesses deveres. Vocês são a próxima geração de crentes deste país. A próxima, pastor, nós já somos, sim, mas eu estou falando assumir as lideranças maiores da igreja. Exercita-te pessoalmente na piedade, se prepare para isto, certo? Vocês são assediados em todos os lugares, desde a televisão, desde a propaganda de cerveja, a propaganda de todas de carro, de moto, tudo pensa extremamente no jovem. Exercita-te pessoalmente na piedade, porque senão você pode ser abocanhado por essas artimanhas deste mundo. E Deus abençoe a sua vida. Saiba que você tem uma igreja que ama você, tem todo o carinho por você, quer vê-lo bem, quer vê-lo andando na lei do Senhor, na palavra do Senhor, quer vê-lo exercitando pessoalmente na piedade. Se o atleta prepara tanto para 10 segundos, imagina a gente para toda a eternidade. Vale a pena prepararmos para toda a eternidade, está certo? Vamos curvar as cabeças, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que aplique ao nosso coração esta palavra que nos alimenta, para estarmos bem alimentados na sua palavra. Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida destes jovens. Agradecemos ao Senhor a vida deles. Estamos retornando de um acampamento onde ouvimos sobre a santidade e, ó Deus, o Senhor sonda o coração de todos nós, da sinceridade o Senhor te agrada. Pedimos que o Senhor esteja fazendo isso para convencer a cada um de nós que a nossa alegria, que às vezes buscamos a felicidade em tantas coisas, e ela está em obedecermos a Tua palavra, andarmos segundo a Tua vontade. É assim que nós somos felizes nesta terra. Ó Pai, a palavra do Senhor, o Teu Espírito nos alerta para dias difíceis. Precisamos estar mais alentos, mais atentos, mais, ó Deus, dispostos a olhar com profundidade para a palavra do Senhor. Ó Deus, não queremos ficar atrás de meras emoções que não produz nenhum alimento espiritual real na nossa alma, mas queremos nos alimentar mais e mais da palavra do Senhor, porque ela sim é fonte de vida, vida espiritual. Obrigado porque o Teu Espírito aplica ao nosso coração a palavra do Senhor, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos alimentar, para nos dar saúde espiritual. Oramos pela saúde espiritual dos nossos jovens. Livra-os do engano e das artimanhas do inimigo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Voltar aqui a palavra ao dirigente. Hein? Sim. O Gustavo pediu para eu alertá-los aqui de sábado agora, né, Gustavo? Sábado que vem, nós vamos ter uma programação muito importante aqui na igreja do Sínodo, Mato Grosso do Sul. Essa programação é um treinamento de lideranças no que diz respeito à evangelização. Eu lembro que ano passado a Federação de Jovens nos conclamou aí para falar sobre evangelização. Vai estar aqui o reverendo Antônio Carlos de Menezes, muito joia, um pastor lá de Belo Horizonte. Ele é dessa comissão, ou desse órgão da igreja, era a Comissão Nacional de Evangelização. Hoje é a PECOM, que é Evangelização, Associação Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Então, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ele vai dar um treinamento para liderança, vai falar para lideranças. E todos vocês estão convidados, às 3 da tarde.
E às 19h30 nós vamos ter o culto, não é, Lucas? Com todas as federações do nosso presbitério, de mocidade, de UPA, de SAF, enfim. E o reverendo Antônio Carlos vai estar pregando, o que é também um momento evangelístico. Então venha, traga visitante e vamos acompanhar atentamente essa programação. A outra é aquela do Jaime Kemp. Olha, não percam por nada aquela programação do Jaime Kemp no início de maio. É muito difícil agendar o Jaime Kemp. Tem 1 ano que ele está agendado para vir aqui na igreja, né, Maristela? Desde o ano passado a gente aproveitou. Então, é um curso, é um seminário. As pessoas têm que sair lá em São Paulo fazer esse seminário. Ele vai fazer aqui, e é sobre a formação da família, né? Você às vezes quer arranjar uma namorada, um namorado, né? Formar a sua família. É justo que os jovens da igreja namorem entre si e casem entre si, não é? Oxalá eu venha fazer muitos casamentos aqui nesse meio, não é verdade? Então o Jaime Kemp vai estar falando sobre a formação da família, sobre o namoro, sobre o noivado, enfim, é um curso excepcional para a nossa juventude, tá bom? Então marquem estas datas, não percam estas oportunidades, tá certo? E agora, se tiver mais alguma coisa, o Gustavo acrescenta. Desculpa, pastor, conversando com conselhos, jovem da nossa igreja só vai poder namorar depois de assistir o Jaime Kemp. E quem assistir? Senão não vai poder namorar aí não. Então você que é de fora, quiser namorar alguém daqui, tá? Fica a dica. Amanhã, irmãos, o Rodney, cadê o Rodney? Fica de pé? Em pé? Rodney? Lá em cima, ó, lá no som. O pessoal da internet também está convidado aí, tem um churrasco na casa dele. Então quem quiser, fala com ele, passa o nome. Se você não puder pagar hoje, paga amanhã, só para ver quantas pessoas vão. R$10 na casa do Rodney, tá? Do Rodney e do Rafa, né? Então, ele convidou todo mundo. Quinta-feira que vem, nós temos nossa célula, 19h30. A gente vai estar estudando sobre quem é Jesus para você, né, pastor? Então, pensa aí, quem é Jesus para você? E vai ser quinta-feira na casa do Rodney, provavelmente. A gente está só confirmando, mas por enquanto, casa do Rodney, que é no condomínio Ouro Branco, Rio Branco. Rio Branco. É perto atrás da Polícia Federal, ali do lado, perto da Comídia ali. É bem facinho, é bem conhecido, perto da Monte Alegre ali. Célula. E uma coisa, adiantem o relógio, atrasem o relógio de 1 hora. Então, seriam 8h20 ainda, né? Para amanhã ninguém chegar aqui 9 horas. Ô pastor, estou atrasado. E a gente ser 8 horas ainda, né? Então, amanhã ninguém tem desculpa de chegar atrasado, né? Sinal adiantado, né? Atrasado não tem. Então, muda o relógio aí. E quem quiser ir na célula ou tiver dúvida, passa o telefone para minha irmã, Gabriela, que não está aqui agora, ou passa para mim, que a gente manda uma mensagem com o endereço certinho, tá? Então, quem tiver vontade. E é isso. Agora a gente vai estar servindo uma pipoca com suco no salão. Aproveite esse momento para conversar, para firmar e estreitar os nossos vínculos, tá? Então, no site www.tvipbdourados.com.br, né? Então, todos acessem lá. Eu já vi alguns vídeos, minha mãe assistiu, disse que está excelente. É igual ao acampamento, né? Então, se quiser rever alguma coisa que você perdeu, acesse lá e com calma a gente vai disponibilizando tudo. Pessoal da internet aí, obrigado por ter acompanhado. A gente espera a visita de vocês. Quem puder vir aqui, ó, também, ó, a gente vai estar esperando, tá? Deus abençoe vocês e a gente aguarda vocês no salão, tá? Boa noite.